ter aqui agora o início da gravação da web aula de hoje. Então já vamos de cara aqui compartilhar e a gente já alinha para essa última atividade aqui. Já deixei aquela nossa pastinha básica aqui, que a gente compartilha. Então, ó, hoje já está na quinta aula, deixa eu ver, é isso, quinta aula aqui, ó. Então, instalações do CEP, né, já começaram já a responder, né? Não só entregar as atividades aí. Eu vi que o Matheus entregou, se não me engano, foi fórum, né? O Gabriel já entregou tanto o fórum quanto algumas atividades aí. Eu acredito que acho que o do Gabriel só falta só uma, se não me falha a memória. Então, pessoal, assim, é uma matéria aqui que tem várias tarefas aqui, a gente tem que tomar cuidado, né? E tem dois fóruns, né, no local aqui nesse comunicação, na aba comunicação e três tarefas aqui na aba situação de aprendizagem. Então, na última aula, né, a gente comentou sobre a atividade 2 da SAP 2, né, na primeira a da um, né, e agora vamos fazer o da 3 aqui, ó. Lembrando, ó, que lá no onde ficava antigamente, né, no layout antigo aqui, ó, ficava, as aulas ficavam na biblioteca. Agora não, né? O passeio virtual, né? Que é o que é citado lá na situação de aprendizagem, né? E aqui alguns procedimentos aí que o professor Ângelo, né, gravou aí a palestra sobre o Sistema Integrado Nacional, né, sobre as normas, né, o operador do sistema aí, que regem aí, né, o sistema elétrico de potência aqui, e basicamente esse o passeio virtual, né, é o que vai dar subsídios para vocês responderem a atividade aí, né? Relembrando isso. E aqui da videoaula, eu já deixei até eu já pedi aqui, ó, para a monitora deixar aqui, ó, certinho a análise do fórum 1, ó, fórum 2, da atividade 1 já foi, né? Atividade 1 da SAP 2, não, esse é da SAP 1, da SAP 2. E daqui a pouco, quando a gente finalizar aqui, né, já vai upar para a nuvem e vai ficar disponível essa aula aqui, ó, essa de hoje aqui, né? Que aí eu vou colocar no rótulo aqui, né? Análise da atividade 2 da SAP 2. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer o padrão aqui. Ah, eu achei o vídeo, já até deixei ele meio que carregado aqui, para a gente finalizar, né? Aquela análise. Lembra que eu estava falando sobre a manutenção, né? Os tipos de manutenção que podem ocorrer, né? Já naquele caso ali, a manutenção LVT, né? Linha viva de transmissão, né? Até né, comentando que numa rede de distribuição até que é fácil você, né, recolocar cabos, porque, né, a altura é menor, né? Embora ele impacta bastante dependendo aí no setor, mas a gente tem os religadores automáticos, né, os RAs que ficam no sistema que dão suporte, às vezes um cabo arrebenta aí por uma galha de árvore, mas às vezes a equipe, a terceirizada, ela é chamada para resolver o problema, mas o cliente ainda continua com energia, né, igual assim como a gente discutiu lá no Fórum 1, né, sobre Smart Grid aí. Então, eu já deixei aqui. Vamos só baixar aqui a SAP 2, a folha de resposta da atividade 2, né? E a nossa pasta aqui, né? A gente fez essa pasta aqui para justamente a gente não se perder aqui, para apagar aqui, senão ficam várias pastas repetidas aqui. Então, essa daqui, ó, atividade 2. Eu vou até, deixa eu ver,
Eu vou até dar uma renomeada aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se está certo aqui. Não, não é essa não. Não, essa é a um. Deixa eu baixar de novo aqui. Deixa eu ver se está certo aqui. Beleza. Só um minutinho aqui, Matheus e Gabriel. Beleza. Já vou deixar aqui na agulha. Lembrando aqui, pessoal, que é esse daqui, ó. Deixa eu ver contexto um. Novamente a distância. Ok. Fechar aqui. Então, pessoal, eu fiz aqui um resumo aqui. Foi nessa parte aqui que a gente parou. Só voltar aqui. Esse aqui, pessoal, foi o vídeo que eu falei, ó, da manutenção. Isso aqui é a manutenção de uma linha de transmissão. Aí lembra que na aula passada que eu comentei que na linha de transmissão, né, é muito mais difícil você fazer essa manutenção, né? Então, o pessoal, né, utiliza o normal é o eletricista, né, ele vir no helicóptero, né, descer na linha, fazer inspeção visual, inspeção por ensaio, utilizando, por exemplo, um termovisor, né? Hoje em dia utiliza-se drones, né, assim como eu mostrei, que tem além da câmera, ela tem um espelho lá, lembra que eu mostrei em volta, que fica aqui em volta do cabo, né? E esse espelho dependendo, você muda a lente da câmera, né, para a parte da termovisão, daí você consegue ver os pontos quentes, né, os pontos onde fica a coloração mais avermelhada, provavelmente, né, é onde você tem a fissura, né, do cabo nesse ponto. Daí eles marcam as coordenadas GPS aqui, né, e, né, se for o drone, ele já marca aqui. Aí o eletricista vem logo em seguida e aplica o chamado laço pré-formado. Eu até eu peguei um desenho aqui da norma, que eu deixei no DWG. Isso aqui é de uma rede compacta aqui, é uma CE, para não confundir com a rede convencional, né? O pessoal chama de CE, né? Toda rede de distribuição que tem um E logo após a sua letra característica, porque é uma rede especial.
Ela pode ser instalada, né, novamente em poste duplo T, aquele quadradinho, né, o bolacha creme cracker, que eu apelidei ele, e o bolacha Mabel, né, que é esse seção circular. Isso daqui é uma rede tipo 4, né? Mais para frente eu vou explicar como que funciona essa rede. Vocês estão vendo aqui, ó, no desenho, geralmente a gente tem a vista frontal aqui. Isso aqui é uma cruzeta metálica. Essa rede aqui, ela é protegida porque em volta do cabo você tem uma proteção plástica aqui. Então, lembra que eu não sei se eu comentei, né? Toda rede tipo 4 é porque antigamente, na construção da infraestrutura, ela foi transformada, né? Ela era uma rede tipo 3 e foi transformada numa rede tipo 4 para continuar, né, a construção dessa infra. Então, a rede, como se diz, a filha dela, deixa eu pegar aqui o desenho, só um minuto. Não, isso aqui eu deixei para a gente ver agora aqui. Vou pegar uma 3 aqui, deixa eu ver, tem uma 2. Vou pegar uma rede nua que o laço pré-formado tá carregando aqui. Ó, o laço pré-formado é esse aqui, ó. Ele tem basicamente, né? A gente não tem essa arquitetura aqui, ó. O cabo é entrelaçado, o laço pré-formado é simplesmente um fio desses, que aí ele vai sendo enrolado aqui, assim como é a construção, a arquitetura do cabo aqui, ó. A diferença é que esse aqui é coberto. Deixa eu pegar uma N, deixa eu pegar uma N2 aqui, ó. Do mesmo jeito, a gente tem aqui o laço pré-formado de uma rede nua. Ele é o cabo propriamente dito, né? E o laço pré-formado de uma rede compacta, ou seja, protegida, ele é o cabo, porém ele tem, né, o plástico em volta, assim como é o da rede nua. Daí você faz essa mesma estratégia para a linha de transmissão. A linha de transmissão existe algumas com cabo protegido e outras com cabo nu. Basicamente essa, vocês estão vendo, vão ver aqui no vídeo, é para proteção, né, com cabo nu. Só um minuto, achar que o vídeo sai. Agora o vídeo voltou aqui. Agora vai ficar evidente aqui para vocês. Só dar o play aqui. O áudio não há necessidade. Aqui é o seguinte, é porque tem o piloto, né? Eu ia falar o motorista, né? Tem um piloto aqui do helicóptero, juntamente com o eletricista, o LVT, né? O linha viva de transmissão. E no caso, né? Essa aqui é uma reportagem. E aí o repórter tá lá perguntando para ele como é que ele faz. Inclusive, ele está fazendo a manutenção ao longo da linha de servidão, ó, dessa faixa de servidão aqui, tá? Daí, ó, tá mostrando o helicóptero, ó, o eletricista já tá ancorado lá com o umbilical. O umbilical, ele faz a equipotencialização, ou seja, ele aterra, né, o eletricista na roupa, essa roupa aqui, essa roupa, só um minutinho, pessoal. Ela é de malha de aço. Tem dois tipos de roupa. Tem uma que, a mais antiga, ela tem um tecido, né? Tem a parte tecido com banho, se eu não me engano, acho que é sulfeto de prata, uma coisa assim.
Aí ele tem um banho químico, tem a parte do tecido que é essa que vocês estão vendo aqui de fora, né? Tem a parte intermediária, que é uma malha é uma malha mesmo de aço, parecendo daquelas luvas, né? Tem aquela luva para quem trabalha em cozinha industrial, de açougueiro, né? Tem uma malha aqui no meio e mais outra camada, né, de tecido mesmo, né, com fio aí normal. Eu não me lembro a composição, com esse banho químico de prata. Tem outro que obviamente ela é mais cara. Ela tem tanto a malha, essa malha de aço, que ela foi trançada junto com a malha sintética normal, e também tem esse banho de, acho que é sulfeto de prata, uma coisa assim. É, e tem uma roupa, uma mais antiga, que ela tem simplesmente, assim como o do eletricista de distribuição, que ele tem uma proteção aqui que não deixa a roupa literalmente ela pegar fogo, ela se desfaz. Nesse caso aqui, é para gerar o efeito de gaiola de Faraday. Então, tanto o operador aqui do helicóptero, né, o repórter aqui, o eletricista, o LVT, né, a linha viva de transmissão, ele está aqui é, indo, né, indo fazer a manutenção. Ele está perguntando para ele aqui, né, como que ele vai fazer a manutenção. Então, esse umbilical aqui que eu falei, ó, eles estão, ó, sobrevoando próximo à linha, essa linha que é a faixa de servidão. Lembra que eu falei que essa faixa de servidão é esse retângulo, né? Que ele tem que ser limpo para evitar, né, a formação, né, de ao longo da linha, né, a capacitância também vai ocorrendo. Existe se eu não me engano, acho que umas duas aulas atrás eu mostrei para vocês que existe a transposição, né? Muda a fase A para o lado da fase B e assim por diante, para diminuir esse efeito capacitivo, né? Faz a limpeza de faixa para manter essa distância padrão aqui entre o condutor e o solo aqui abaixo da linha de transmissão, ou seja, não pode ter a priori, né, a princípio, uma distância menor do que essa padrão aqui, né, do tamanho aqui da LT, né? Aí eles vão fazer justamente essa manutenção aqui, ó. Colocar o pré-formado, né, que é esse, só que é um pré-formado nu, né? Esse aqui da rede compacta de distribuição é um pré-formado protegido. Ele é a única ancoragem, né, que mantém o cabo, né? Aqui, ó, vou pegar da rede nua, aqui, ó, uma N2. Deixa eu ir lá do modelo isso. Tá vendo? Ó, o cabo nó numa tipo 2 aqui, que ela é construída para você fazer uma curva na aprumada aí dos postes. Tem o cabo aqui e tá vendo essa formação aqui, ó, em espiral, é um dos fios, né, que é o laço pré-formado. Então você vem com ele aqui, ó, tem várias arquiteturas, tem o tipo U, que você enrola duas voltas aqui, ó, nessa parte aqui do cabo e dá a volta aqui, né? Por isso que é chamada de U aqui, ó. Tem o outro que você vem em linha reta aqui, ó, e passa aqui por dentro do isolador, aqui na saia do isolador. Aí continua enrolando aqui, ó. Aí depois se dá a volta aqui na saia do isolador, ou seja, é o que vai manter o cabo, né, ancorado no isolador. Então, basicamente, né, ele vai fazer isso. Olha a diferença de um isolador de uma 13.8 para uma 34,5, né? Ele tá falando aqui no desenho 36,2, que isso aqui seria a tensão de projeto, mas a efetiva mesmo, a tensão bifásica, a de projeto é 36,2 e a efetiva, né, a tensão de linha é 34,5, do mesmo jeito, né? A efetiva
De linha seria 13,8 e a de projeto é 15 kV. Ah, entendi, professor. Então, esse eletricista LVT ele vai vir com um pré-formado desse, enrolar em volta do cabo para o quê? Aumentar o diâmetro aqui, ó. Lembra da análise que a gente fez aqui, ó? A gente considerou a característica do material, né? Que o material vai continuar sendo o mesmo, né? O alumínio, ou apenas o alumínio com alma de aço. O comprimento da linha de transmissão, né? Da LT, vai continuar o mesmo, né? Então, a gente considera como, como fala na matemática, né? Uma CTE, uma constante. Então, a única variável aqui, né? Observável é a impedância, né? Do cabo ou e a bitola, né? E lembra que eu falei? A estratégia aqui dessa manutenção é aumentar no ponto onde tem, né, vamos supor que aqui no meio, né, aqui no meio que ocorreu os fios aqui, né, eles se partiram, né, em função aí da tração mecânica aí, né, excessiva. É, efeito Joule também acontece isso. Aí literalmente, né, nesses pontos aqui de fragilidade aqui vai acontecer o efeito Joule. Daí a estratégia é você colocar esse laço pré-formado em volta aqui, aumentando a bitola, já que é inversamente proporcional, né? Você aumenta a bitola e você vai nesse ponto aqui, né, diminuir a impedância. Igual eu falei, o ideal seria trocar o cabo, mas é complicado, né? Ao passo, né, vamos pegar do universo micro para o macro. Numa residência, você só desligaria ali o disjuntor ali e faria a manutenção. Já numa rede de distribuição, né, você faria o passo de desenergização, né, dessa rede de distribuição e dependendo aí da arquitetura, ela provavelmente tem um religador automático, então o cliente, né, ele não vai ter nenhuma queda de energia, nenhum prejuízo. A concessionária também, né, os níveis de DEC e FEC, eles não vão aumentar e, né, vai haver essa manutenção, né? E se o caso for muito grave, vai ocorrer o quê? É, ou a emenda do cabo, assim como a gente comentou na aula anterior, ou então o tracionamento de um cabo novo, né? Já o da linha de transmissão teria que ser uma catástrofe muito grande para esse cabo, né, é, ser trocado aqui, né? Então, eles estão indo, ó, estão andando aqui na faixa de servidão. Ó, e tá vindo desde o. Ó, aqui, ó, eles dá pra gente ver, ó, que eles estão, ó, o limite do município aqui, ó, essa parte aqui, ó, que não é arborizada aqui, onde está passando a parte do mouse. Porque na malha urbana, né, a gente tem um município e tem essas zonas aqui onde você vai aumentando, né, a infraestrutura, né, de distribuição e, e o crescimento, né, o crescimento da malha urbana vai acontecendo e vai extrapolando, né, e daí ocorre os efeitos igual o que acontece aqui em Goiânia, por exemplo, né, Aparecida de Goiânia, né, conurbado, né, com Goiânia, já está acontecendo com Trindade, daqui uns dias Senador Canedo também, né, então aí está explicando aqui, é uma linha, ó, tá vendo? Essa aqui é uma linha de 230 kV. Esse aqui do slide é um circuito duplo, né? A, B e C de um lado, A, B e C do outro aqui. Já esse aqui é um circuito único. Ele tem essa arquitetura, ó, a rede ela ou estaria passando só de um lado, ou então uma das fases, né, ele estaria numa disposição, essa aqui é chamada de disposição linear. Existe a disposição triangular, em que uma das fases, por exemplo, essa aqui do meio, estaria do outro lado aqui. Tá vendo? Ó, aqui o pessoal, como diz lá na roça, lá, ó, o acero, a limpeza aqui, ó. Essa aqui é o retângulo,
Esse representado aqui, ó, é a faixa de servidão aqui. O helicóptero, ó, vai pairando aqui. Ó, estão indo lá para o ponto para executar a manutenção, né, entre o vão. E aí, nesse ponto aqui, ó, esse aqui é chamado de tenaz multiangular. Aqui, esse bastão aqui, no caso, esse é isolante. Agora, o umbilical que está conectado com essa garra aqui, que é a tenaz multiangular, ele é condutor, o cabo também, né? Ele é condutor aqui, ou seja, ele está aterrado, né? Ou seja, equipotencializado com a parte externa do uniforme aqui desse eletricista LVT e também está aterrado com a carcaça externa do helicóptero, né? Justamente a roupa dele vai servir de gaiola de Faraday e o helicóptero também vai servir de gaiola de Faraday para o operador e o repórter aqui. Aí vem aqui, ó, fazendo a aproximação aqui da rede. Daí, provavelmente já localizou, né, as coordenadas X e Y aqui do ponto, onde está o... Ó, vocês estão vendo aqui, ó, vou até retroceder um pouquinho aqui, ó. Antes dele chegar aqui, ó, aqui, ó, esse condutor aqui, professor, né, não podia simplesmente chegar aqui e acoplar essa garra aqui a tenaz multiangular? Poderia. Agora, o cabo, ó, fica essa ponta aqui, né, esse rabicho aqui, justamente esse rabicho seria uma parte do cabo que ela é usada como, assim como não tem um metal que o pessoal coloca nos navios aí, principalmente os que navegam aí no mar aí, que chamam de um metal de sacrifício, né, para ele receber o processo de eletrólise, né, porque no mar a água é salgada, né? Junta com o metal dos componentes do navio, né? Ainda mais quando o navio está mais velho, ele não, a pintura dele não está em dia, ou seja, tem partes expostas, mas mesmo assim, se ele tiver pintado o navio, né? Você tem a água salgada, né? Que, né, ela é corrosiva. Então, uma hora ou outra vai acontecer a eletrólise. O que que seria o processo de eletrólise? Formação de corrente elétrica e né, na carcaça ali do navio, né, né, no meio aquoso ali com sal, e esse metal ele parte, né, uma parte desse metal começaria a corroer e a outra parte os elétrons começaria a fazer a deposição. Então esse rabicho aqui, essa parte, ele poderia simplesmente crimpar o cabo, né? Não tem é, aquela ponteira, você poderia colocar naquela ponteira tipo garfo, né? E colocar um parafuso aqui, né? Ou então simplesmente rebitar ele aqui, né? E deixar só a parte da garra da tenaz que ela vai acoplar no cabo, né? Para fazer a equipotencialização. Porque o eletricista, o helicóptero, ele tem que estar no mesmo potencial elétrico. No caso, é uma linha aí de 230 kV, né? Então, eles estando no mesmo nível de energia, não vai haver, né, a diferença de potencial. Não havendo diferença de potencial, então não vai haver a formação de corrente elétrica, né, o que seria o prejudicial, né, o que mataria os homens e os seres vivos e provocaria também dano aí no patrimônio, seria a corrente elétrica, né, que ela poderia, né, reagir aí com combustível aí da aeronave e poderia explodir. A corrente elétrica ela poderia, né, eletrocutar
os eletricistas aí, então você tem que chegar no mesmo nível de energia da rede. Ou seja, você vai fazer a manutenção cabo a cabo, né? Ou seja, fase a fase, entrando no potencial e depois fazendo a manutenção. E essa ponteira aqui de sacrifício, né, igual eu comentei, é porque vocês estão vendo aqui, ó, o arco elétrico aqui, ó, na superfície dele aqui, mais ou menos, tô chutando aqui, até um valor baixo. Na superfície, vamos supor que o arco elétrico, ele tem o diâmetro desse cabo aqui, ó. Vamos supor que esse cabo tem, sei lá, é, é, 25 milímetros aí, né, de diâmetro. Então, na superfície dele, a temperatura é em média 1000 graus Celsius. Ou seja, quanto mais interno, se eu for no raio dessa descarga elétrica aqui, desse plasma aqui, a temperatura estaria, né, muito maior. Seria, sei lá, estou chutando aqui 10.000 graus Celsius e por aí vai. Então, poderia ocorrer um acidente aqui, não de eletrocução, mas sim, né, provocar um incêndio aqui, provocar queimadura, né, não só no eletricista aqui, no operador, mas também provocar um incêndio aí na aeronave, né? Então, quando, né, lembra que existe o efeito, é, lembra que eu comentei lá em eu não ministrei eletricidade para vocês, não, mas provavelmente o professor lá de eletricidade ele deve ter comentado, né? Você tem um cabo com potencial elétrico e em volta dele, deixa eu ativar a caneta aqui, pessoal. E em volta, só ativar aqui a mesa. Ah, agora foi. Né? Você tem um cabo, ele tem um potencial elétrico, né? Os 230 kV. Se ele tem um potencial elétrico, ele vai ter o quê? Um campo eletromagnético em volta, né? Ou, né, a densidade de linhas de campo. Quanto maior o potencial elétrico, maior que o pessoal chama de beta aqui, ó. Esse Bzinho aqui. Você tem maior densidade de linha de campo aqui em volta. Então, eu vou ter potencial elétrico e eu vou ter linhas de campo, né? Existe o efeito, né? Dependendo se a corrente, já que a corrente é alternada, né? Se a corrente estiver indo nesse sentido, vai haver a formação de um vetor força para cima, por exemplo. Aí na hora que no semiciclo negativo, corrente elétrica vem para esse ponto aqui, vai haver a formação de uma força para baixo aqui na metade do semiciclo, que o pessoal chama, né? Existe nas linhas de transmissão a vibração elétrica, né? Que é a passagem dos elétrons da corrente elétrica, quando eu tenho circuitos, né, do CEP aí, cargas, né, ativas, né? Ou seja, energizadas, esse cabo em função, né, por exemplo, uma linha que está numa rodovia aí, ou seja, você tem a vibração, os caminhões, os carros aí, né, tudo que passa ali, eles vão provocando o quê? Vibrações mecânicas, né, em tudo que tem ao redor, principalmente na linha de transmissão e, consequentemente, no cabo. E existe a vibração elétrica, que é o potencial elétrico aqui, a corrente elétrica passando, metade do semiciclo positivo e metade do semiciclo negativo, ou seja, metade da geração para o consumidor e metade, né, do consumidor para geração. E vai haver a formação de um vetor força. Esse vetor força, hora ele está para cima, hora ele está para hora na outra metade do semiciclo ele vai estar para baixo e vai haver uma formação de vibração elétrica. Até o pessoal coloca na linha, existe ele é conhecido lá na mecânica como oscilador harmônico de massa. Ele é mais ou menos assim, ó. Tô falando lá na mecânica, lá na engenharia civil, né? Já que seria um termo gourmet, né? Chique para um pêndulo, né? Então, esse oscilador harmônico de massa aqui, ele vai ser instalado em alguns pontos da linha de transmissão aqui,
para ele evitar essa vibração, tanto a vibração mecânica, né, para ele estabilizar, é igual no, por exemplo, numa gangorra aqui, ó. Você tem aqui uma gangorra, tem uma base aqui e tem os dois lados aqui onde tem a cadeira, né, que é criança vem e senta de um lado e senta do outro aqui, ó. Tem a vibração mecânica, tem a vibração elétrica que gera, né, uma vibração como se fosse a corda de um violão na linha de, né, no cabo da linha de transmissão. Aí ela gera a vibração de um lado, essa vibração elétrica, né? Daí você vai compensar instalando aqui. Não, parece coisa assim, você pensa assim, ah, não, uma coisinha dessa instalado em vários pontos na linha de transmissão, ela vai servir, né, como aí você instala em vários pontos aqui da rede. Ele parece uma massa assim de metal aqui, ó, que você coloca aqui. E daí o que que vai acontecer? Vai acontecer o equilíbrio dinâmico. A vibração elétrica que naturalmente ela acontece, a vibração mecânica e essa ferragem instalada aqui nos cabos, ele vai equilibrar, né? E aí, então tem a formação de campo eletromagnético. Agora voltando aqui, ó, esse metal, esse rabicho aqui de sacrifício é justamente para não, né, não provocar um acidente, né, ou de incêndio ou então, né, de queimar aqui o eletricista. Lembrando que se na superfície dele é por volta de 1000 graus Celsius, né, imagina, né, as proteínas aí, as enzimas, né, que são proteínas do nosso corpo, elas desnaturam aí com 42 graus Celsius, né, ou seja, uma temperatura, se a gente tiver na temperatura acima de 37, a gente já está em estado febril, né, ou seja, já está em estado de desnaturação, por isso que a gente começa a sentir enjoo, né, o pessoal fica com febre aí, e aí não consegue nem comer, e se comer ele vomita, né, porque as suas enzimas estão desnaturando, daí ele não consegue fazer digestão e por aí vai, né? Do mesmo jeito, imagina, na melhor das hipóteses, no arco elétrico, 1000 graus Celsius. Vai literalmente cauterizar, vai queimar ali a pele do cidadão, né? E daí o cidadão vai ter que fazer um processo que é chamado processo de raspagem. Literalmente você tirar, né? Você arrancar, raspar a pele queimada, né? Na melhor das hipóteses. Se você deixar essa pele queimada aí junto com a pele viva, né? Ou seja, a pele morta em necrose junto com com a pele viva, vai haver um processo de, o pessoal chama de choque séptico, né? Então, vai haver o que? Inflamação, os tecidos eles vão começar a falhar, né, um a um aí. Primeiro o tecido epitelial, depois ele vai para o sangue. Se ele for para o sangue, é caixão e vela preta para o cidadão, né? Se for para o sangue é o único tecido do corpo que é um tecido líquido, né? Que ele leva nutrientes, leva oxigênio aí, então por isso que eles utilizam esse metal de sacrifício para a ponta dele queimar, ó, na hora que o potencial elétrico, ó, tá vendo? Eles estão perto, ele está perto aqui da densidade de campo magnético. Quando ele chega nessa região que tem um alto nível, se a gente olhar lá na tabela, acho que é a tabela 1 lá do anexo 2 se não me falha a memória, lá da NR10, né? Uma linha, uma das linhas com maior nível de tensão aí, é próximo aí da casa de 800 kV aí, dá em média um raio de risco, ou seja, um raio de abrangência desse campo eletromagnético de mais ou menos 5 metros, 5 metros e pouco aí, né? Então, já quando você chega nessa região aqui, ó, como essa região, né, ou seja, no centro aqui no cabo você tem o potencial de 230 kV, você vai se distanciando, esse potencial vai diminuindo mais ainda. Juntando aqui, ó, que esse campo eletromagnético ele é muito forte aqui, ó, essa região próxima aqui, o ar ele vai ficando ionizado, ou seja, ele vai quebrando a rigidez dielétrica do oxigênio
né? O que na forma natural ele está ele tá como apresenta como o O2, né? Dois átomos de oxigênio, aí vai virar o quê? O O3, o ozônio, né? Que né, tem aquele cheiro característico, né, de fio queimado lá. Então esse metal é justamente para proteger o operador, principalmente, e proteger né, o equipamento aqui para não ocorrer, né, acidente. Aí, tá vendo, ó? Aí quando ele acopla a garra, aí sim, até esse momento ele ainda não está no potencial de 230 kV. Na hora que ele acopla, né, a garra aqui da tenaz multiangular, é que ele efetivamente vai estar no potencial elétrico. Aí, tá. Colocou a garra aqui, a tenaz. Opa, vamos voltar aqui, ó. Talvez vocês tenham. Olha, passa tão rápido que. Tá vendo aí, ó? Vendo aqui, ó. O pré-formado é isso aqui, ó. Lembra que eu falei que a montagem é em espiral aqui, ó, não está em linha reta? Aí ele está instalando, ó, aí vamos supor, tem aqui mais ou menos 1 metro aqui de pré-formado, ó. Daí ele vai colocando, ó, fio a fio aqui de pré-formado, geralmente um de rede de distribuição, dependendo aí, ele vem em pares aí, você coloca dois, né, dois desses fios aqui, e daí você consegue já fazer a ancoragem do cabo com isolador de pino, né, ou um isolador tipo pilar, né, que o pessoal chama. Tá vendo aqui, ó, ele fazendo um enrolamento aqui, ó, até ele conseguir o quê? Varrer o diâmetro aqui do cabo, aumentando a bitola e regulando aqui nesse ponto aqui para, né, fazer a compensação, já que alguns desses fios aqui estão com ponto quente, né? Provavelmente, se eles estão com ponto quente, eles estão com pontos, né, de curto-circuito, é porque na hora que ele arrebenta aqui nessa parte interna aqui, ó, pode ser, vamos supor, esse cabo aqui, ó, o 18/1, né? Só tem um de aço e 18 de alumínio aqui, ó. Vamos supor que esse aqui do meio aqui, ó, ele arrebenta aqui. Aí ele, né, parte aqui, essa parte, dependendo da vibração elétrica, vibração mecânica, eles vão juntando, eles vão encostando, depois desencosta. Aí nesse ponto aqui, ó, vai criando um ponto aqui de curto-circuito, né? Porque na hora que ó, ele desencosta, encosta de novo, né? Aí vamos supor que a energia está vindo desse ponto aqui, da a subestação de transmissão lá é, a subestação de potência, né? Então, ó, hora, né? Esse lado aqui está sem energia e esse tem com energia, ó. Vai encostando, desencostando e vai havendo a formação de centelhamento de arco elétrico interno aqui no cabo, né? Então, você faz isso aqui, ó, aí ele vai colocando os pré-formados até dar a volta completa aqui e ele conseguir fazer essa compensação aí. Só ver o negócio aqui, pessoal. Um minutinho aqui, galera. Hoje é 20, né? Beleza, professor. Então nessa segunda fase aqui, ó, a gente vai fazer o checklist, ó, para ver se o cabo foi,
né, foi colocado na rede novamente. Eu vou acessar aqui, eu tenho uma apresentação aqui, mostrando como que o pessoal faz emenda, né? Se eu não me engano, eu tenho aqui o de recolocação, que aí seria o quê? Um POP, né? Um procedimento operacional padrão, ou instrução técnica, né? Só que fotográfico, né? Para vocês verem e ter noção, né? De como que ele é executado aqui. Daí eu fiz um resuminho aqui, pessoal. Ó, nesse checklist, né, o próprio nome já diz aqui, ó, você vai, né, ó, parte de segurança, né, os itens de segurança. A rede de distribuição encontra-se eletricamente aterrada, lá, né, na questão lá da subestação, né, existe sinalização de advertência, a gente viu lá pelo passeio que sim, né, ó, há presença de água e umidade excessiva, né, não, pelo menos, né, o que mostra lá não tem. Há risco de incêndio e explosão? Risco há, se eu não me engano, lá vamos abrir aqui se eu não me engano, pessoal, tem aqui tem um transformador resfriado a óleo aqui. Aí tem a entrada aqui, ó, tem os isoladores aqui, basicamente, ah, pela essa construção aqui, é porque o pessoal do design aqui, na hora que faz essa simulação, tem que tomar cuidado para construir direito. Aí, geralmente, você tem uma ancoragem aqui. Isso daqui seria ou um isolador de disco, mas geralmente é um isolador de bastão polimérico. Daí você teria aqui o aterramento, né, o que eles chamam de para-raio de rede, né, que na verdade é ele é um DPS, né, só que para uma rede, né, de 13,8 ou 34,5 kV. Continuando aqui, ó, o passeio, aí tem a parte do aterramento, né, que vai na malha aqui, tá no tamanho padrão, né? Tem o nível de tensão, ó, isso aqui, ó. Quando você vê isso daqui, ó, já, como se diz, é a carinha de transformador resfriado a óleo, desse que a gente tem comumente aí na rede elétrica aqui. É porque, os dois, ó, esses dois aqui, eles são resfriado a óleo mesmo, né? Se a gente for procurar aqui, ó, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, ó, aí, ó, trafo resfriado, e nesse caso aqui não tem, né? A seco. Deixa eu ver se encontra. Opa, aí, ó. Realmente, ou é desse daqui, ó, esse que ele tem esse encapsulamento verde, ou então esse encapsulamento vermelho aqui. Aí, geralmente, né, tem, dependendo aí, né, do tipo de instalação. Ah, não, essa instalação, se tem risco de explosão, né, e o pessoal, né, quer dirimir, ou seja, diminuir ou anular esse risco, tira esse transformador aqui, né, ó, um desse daqui, ó, tira esse lá da subestação. Pelo tamanho da bucha aqui primária, ele parece ser um de 34. Esse aqui é um 34,5 aqui, ó, com a bucha muito grande. Já esses com as buchas menores aqui, né? Se bem que ele tá com cara de uma subestação. Não, não, esse aqui tá com cara de 13,8. Esse tá com 34. Aí vamos supor, né, é uma subestação abrigada, né? Ou seja, o risco de explosão é iminente, né? É, também questão, né, junto à questão do arco elétrico
com o resfriamento a óleo, né? Então o pessoal coloca um transformador desse, cara, que eu quero diminuir essa questão aí desse risco. Então eu vou tirar esse transformador resfriado a óleo que tem essa carcaça e coloco esse aqui resfriado a seco, né? Muita empresa faz isso aí para diminuir custos. E, por exemplo, com um desse aqui a óleo, né? Uma vez eu fui fazer uma vistoria para um cliente e aí ele queria tirar, né, o laudo do bombeiro, só que pela situação que eu vi lá, ele tinha que continuar com o laudo. Aí ele falou, ah, mas eu coloquei os dois transformadores a seco, só que o disjuntor que ele tinha lá era resfriado a óleo. Era um painel parecido com esse daqui, ó. Aqui, ó. Ó, tem um transformador aqui. Esse é o resfriado a óleo, né? Aí o cliente, o que que ele tinha feito? Ele colocou dois a seco, né? Daí você precisa de um laudo, né, do engenheiro eletricista para dizer, ó, não há necessidade mais de ter o laudo do bombeiro civil aqui para liberar essa subestação abrigada. Aí os dois estavam a seco, eu falei, não, beleza, até agora tá ok. Aí quando ele chegou, né, quando eu cheguei aqui, ó, era um disjuntor de alta tensão e esse disjuntor de alta tensão ele é resfriado a óleo, ou seja, não tem mais óleo mineral no transformador, mas agora tem o óleo mineral do disjuntor. Então, infelizmente, ele teria que existe, né, um disjuntor, só que ele é bem caro aí. Tem um que ele vem junto com a subestação, ela é chamada de subestação compacta. Eu sei que tem um fabricante aí que ele é muito famoso aí por construir, se eu não me engano, é a Ormazabal. Daí, essa subestação compacta, ela é como se fosse um armário mesmo. Daí você tem os transformadores, você pode pôr um transformador a óleo ou um transformador a seco, né? Daí, quando você fecha a subestação, ela é selada, né? E daí eles injetam o hexafluoreto de enxofre, né? O SF6, que aí ele faz essa isolação, né? E ele cria um ambiente, né, ali isolado e propício, ou seja, ele tira o óleo, né, que ele isolaria e troca pelo hexafluoreto de enxofre. Então, mas só que esse tipo de subestação compacta todo o conjunto, não só os transformadores, mas o disjuntor, ele, né, a isolação dele é troca do óleo pelo hexafluoreto de enxofre, ou seja, é o conjunto inteiro. Mas se não me falha a memória, eu acredito que tenha um conjunto, né, compacto, só do disjuntor de alta tensão, né, com hexafluoreto de enxofre aí. Em vez de ter o óleo, né? Você tem ele para isolar os barramentos e evitar, né, a formação de arco. Ah, equipamentos da rede de distribuição, não, estado geral, né? Aparentemente estão ok, estado geral das ligações do condutor no campo, né? No início aqui da simulação aparentemente estava ok, né? Mas aí, como a situação de aprendizagem ela simulou, né? Mostrando que o cabo ele foi ao solo, né? Ok. Daí, ó, você vai gerar esse relatório aqui, ó. Eu fiz aqui um resumo aqui, ó. Então, ó, vamos prestar atenção aqui. Já passou um pouco do horário, mas eu acredito que seja fundamental aqui para vocês terem subsídio para conseguir solucionar essa última atividade aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui, por exemplo, não é o oficial, mas é uma sugestão para vocês colocarem aí, ó. Ó, e nesse relatório será relatado como efetuar, né, as conexões elétricas necessárias à recolocação do condutor após sua queda ao solo.
será descrito como realizar a junção entre, né, o conector e o condutor. Também serão listados, né, a vestimento, o EPI, né, a fim de adequar, né, o, a segurança, né, os ditames aí da segurança relacionada ao serviço aí, ó. No relatório, conterá tudo que foi apurado, desde a inspeção do local, né, inspeção visual, inspeção por ensaio, caso haja, né, do local, né, onde ocorreu a queda do condutor, igual aquela apresentação que eu mostrei na aula passada, até as ações tomadas para a recolocação, né, no mesmo, né, do mesmo, né, em operação. Quais foram os passos adotados, né, isolar a área. Eu guardei aqui, ó, guardei essa parte aqui, ó, que tem a emenda do condutor. Ó, essa daqui eu tava achando que era outro, mas esse vai servir aqui, ó. Esse processo de emenda aqui, ó, inclusive a gente utiliza bastante quando a gente dá manutenção para serviço para a empresa. O pessoal utiliza um coxim metálico. Ó, ele marca aqui o cabo, né? E coloca uma fita, uma fita isolante aqui, ó, para justamente manter a coesão aqui, né? Esse aqui é na arquitetura, é o seis, né? Seis de alumínio e um de aço aqui, ó. Ó, o coxim metálico aqui. É basicamente um cilindro aqui, ó. Você coloca, ó, metade dele aqui na outra ponta do cabo e a outra metade na outra ponta aqui. Basicamente, não era isso que eu queria mostrar, não, mas tá válido. Ó, utilizo uma escova de aço aqui, ó, para melhorar. Eles colocaram, se não me falha a memória, acho que até uma graxa aqui, ó. Fizeram a introdução, ó, na parte aqui no coxim, um alicate de pressão, ó, para fazer a crimpagem dele. Aí faz o aperto, né? Fez de um dos lados aí do coxim metálico. Depois você faz o mesmo processo no outro cabo aqui, ó. Que o outro era CA, né? É só de alumínio. E esse CAA é o alumínio com alma de aço. Então ele juntou um CA, né, um cabo de alumínio, com outro cabo alumínio com alma de aço. Esse seria o método gourmet, ó. Tá vendo que ele desencapou aqui? Lembra que eu falei? O método, como se diz, o método das ruas, né? É você pegar os seis fios, abrir como se fosse um guarda-chuva, o fio interno aqui, né? Ou de aço ou de alumínio. Você junta eles aqui, ó, e depois você volta entrelaçando um no outro aqui, ó. Seria um método, né, quando você não tem esse coxim metálico aqui e nem esse alicate de pressão para você fazer isso aqui, ó. Esse seria o método gourmet aqui, ó. Nessa época aqui, ó, para você ver o tanto que era perigoso aqui, ó. Ele está utilizando escada de madeira, que não é mais utilizada. O uniforme dele, embora tenha esse daqui, ele só tem o tratamento químico, né? Ele não é igual àquele que eu mostrei aqui da manutenção em linha viva de transmissão, não, mas ele tem um tratamento químico e periodicamente ele tem que ser trocado, né? Porque em conformidade aí que o funcionário vai lavando esse uniforme, ele vai perdendo o tratamento químico. Quando o uniforme está novo, ele fica assim bem impermeável mesmo, difícil de lavar. Se você está lavando o uniforme e ele está, né, sendo lavado de forma eficaz, é porque esse tratamento químico ele já nem é efetivo mais. Aí é como se você tivesse, né, vestindo um uniforme aí simplesmente um de algodão, né, que aí não vai adiantar nada. E esse antigo aqui, ó, tá vendo? Ó, não tinha manga longa, né? O que que adiantar? Você tem o tratamento aqui no uniforme, mas ele é de manga curta. Esse cinto aqui, ó, com talabarte de posição, tanto esse talabarte de posição quanto esse cinto aqui é do antigo abdominal, ó, se ele cai aí, por exemplo,
ele só é tracionado por esse lado aqui. Tem uns acidentes horríveis aí que você pode ver pela internet. Também está a parte de posição, ó. Esse material aqui, ele é couro, né? Tem que ser sintético, ó, material, uma fita sintética, né? E antigamente, teve uma vez, muito tempo atrás, né? Mas eu não tinha noção, né? O pessoal parou com um caminhão 3/4 embaixo da linha, e daí eles estavam fazendo, montando o cruzamento aéreo. O que é o cruzamento aéreo? Você tem fases A, B e C, né? De baixa tensão, por exemplo, e A, B e C, né? De baixa tensão vindo em um cruzamento aéreo em 90 graus aqui, né? Então, o serviço é você pegar a fase A com A, B com B, C com C, e geralmente com essa arquitetura aqui é uma baixa tensão. Aí o mais alto aqui é o neutro, né? Então, eles têm que ficar juntos, separados por um espaçador. Às vezes o pessoal coloca, às vezes não, né? Dependendo do tipo de rede, porque tem uma rede e cada fase dessa fica com isolador. Ele fica fixo no isolador, então não tem necessidade. Eles vão ficar espaçados, né? Se eu não me engano, acho que dá uns 10 centímetros, mais ou menos, 10 a 20. Então, aí qual que é o serviço? Você vai no meio da rede, ou seja, no vão, em que você não tem nenhum ponto de apoio. Olha o que que eles fizeram. Eles pegaram a escada de madeira, um caminhão 3/4, aí da carroceria do caminhão, coloca a escada de madeira no cruzamento aéreo dos cabos e dali, né, você apoiado no vão ali no cruzamento aéreo, você faz, né, a emenda, que chama emenda tipo L aqui, ó. Você emenda, é um laço pré-formado, emenda de um lado, emenda do outro e deixa eles juntos. Aí hoje em dia o pessoal utiliza um guindalto hidráulico com um cesto acoplado no mínimo, né? Porque o caminhão de linha viva ele é muito caro para você utilizar para esse tipo de tarefa. O ideal é você utilizar na manutenção de ou construção, né? No caso aí, montagem, transferência, né, de uma rede antiga para uma rede nova, né? Como se diz, o custo dele ele é justificado, né, só com trabalhos de linha viva. Você utilizar para redes mortas, né, que o pessoal chama, é, você vai levar prejuízo, principalmente a terceirizada, ela leva prejuízo com certeza. Tem esse outro aqui, ó. Olha, retencionamento de condutor. Eu não sei se eu não estou lembrado se eu mostrei na última aula. Ó, esse, o guincho portátil, se é uma rede nua, utiliza esse aqui, ó, que é chamado de esticador americano. Basicamente, ó, utiliza esticador americano, o guincho portátil. Atualmente, o pessoal utiliza o guincho portátil com cabo de aço. Nesse caso aqui, ó, desse POP ou instrução técnica fotográfico, o pessoal está utilizando um com corrente mesmo. Ó, tem um dinamômetro aqui, eu vou falar, viu? A real, como diz um colega meu, eu conheço das ruas aí, o pessoal não está utilizando esse dinamômetro, não. Dinamômetro basicamente é para você ter uma tensão ideal, né? Para você não literalmente, na hora da montagem, você arrebentar o cabo, né? Ó, retencionamento de uma rede primária aqui. Aí, novamente, isso aqui, como é foto de um centro de treinamento, é, provavelmente esse cabo aqui ele estava mais curto. Aí, para aproveitar ele, né, na tarefa prática aqui, eles adicionaram um isolador de disco ou de suspensão aqui, ó, um a mais aqui, ó. Por isso que nessas duas fases do lado aqui você tem dois discos e nessa você tem três, né? Não é porque é um padrão, não. Ou você só tem dois discos, ou você tem três. Se tem dois, é 13,8. Se tem três, é 34,5. Mas isso aqui, né, são fotos aí de um centro de treinamento, né, pessoal? Só fazer esse aviso aqui. Daí, ó, normalmente você coloca a escada, né? Põe a linha de vida, né? Antigamente o pessoal
não colocava a linha de vida do solo, né? Existe, é óbvio, né? Tem uma linha de vida que fica na escada e tem uma linha de vida que fica no poste. São duas linhas de vida. Antigamente o pessoal só colocava uma. Quando eles começaram a colocar duas, o que que eles faziam? Colocava a linha de vida aqui da escada, né? Acoplava que o trava-quedas, né? Na linha de vida flexível, né? Ou seja, uma corda. Daí, né? Utilizando essa linha de vida com a escada colocada e fazendo a amarração aqui na base aqui, se eu não me engano, tem uma distância aqui. Acho que dá 1 metro e pouco, mais ou menos, aqui. Você não pode nem pôr muito próximo do poste. Na norma tem essa distância ideal aí. Você não pode nem colocar muito próximo e nem muito longe daqui, né? Aí você faz a amarração aqui na escada. Se eu não me engano, é aquele nó de caminhoneiro. Aí você faz um 8 aqui em volta. Aí a linha de vida que está aqui, você utiliza ela, né, para sua segurança. Sobe aí com um talabarte de posição quando chega aqui que você instala a linha de vida que fica aqui no poste. Já hoje em dia você pode instalar ela à distância e para resgate, né, por exemplo, o pessoal utiliza, atualmente está utilizando um equipamento que chama descensor. Ó, o eletricista subiu, ele vai fazer o retencionamento do cabo. Vamos fazer de conta que o cabo foi arrebentado, né? Ó, tá vendo essa aqui seria ah, não, seria essa aqui é a emenda mesmo. Aí ele vai, eu coloco o estropo aqui, parece um cinto, né? Você coloca o guincho portátil nessa ponta aqui, ó, para servir aqui, ó. Ele colocou entre a cruzeta aqui e o poste, para servir de ponto de apoio. Ó, o dinamômetro aqui. Ó, o dinamômetro. Geralmente, o que o pessoal faz aí, quando não utiliza o dinamômetro aí? Tem eletricista, você falar dinamômetro para ele, ele vai te perguntar: isso é de comer ou passar no cabelo, professor? Não sabe, não. Que, né, dependendo aí, que o pessoal chama. Tem umas empresas aí que chamam de gata. Esse termo chulo aí, esse termo de gata aí, são empresas que, né, fazem vista grossa, não consideram treinamento, o cidadão chega lá, isso acontecia muito antigamente. O cidadão chegava, não, eu sou eletricista. Ah, é? Cadê sua comprovação? Deus é, é testemunha. Juro, eu já escutei isso. Não, mas cadê seu certificado aí de eletricista? Deus é testemunha. Não, meu jovem, né? Aí, né, a empresa que eu estava não aceitou, mas outra empresa aí, concorrente, aceitou esse cidadão, né? Aí pensa, muita coisa ele não sabe. Vocês estão vendo aqui, ó, é, esse objeto aqui, ó, é o esticador americano. Aí basicamente você tem um cabo aqui, ó, o esticador americano vem, ele morde literalmente o cabo aqui, ele aperta. Aí quanto mais você puxa, mais ele prende aqui. Aí com o guincho portátil aqui, ó, você vai puxando o cabo, vai olhando no dinamômetro aqui, ó, que você coloca essa fita aqui, ó, o estropo, ele ancora no poste, na cruzeta, o dinamômetro aqui para fazer o cálculo, né, do nível de tensão nessa ponta aqui. Aí dessa ponta aqui para fazer o, o cálculo da tensão, né? Você coloca o guincho portátil aqui e depois faz o tracionamento do cabo, que ele fica segurado por essa garra aí. Aí ele foi fazendo, né, o tracionamento do cabo até ele chegar próximo aqui, ó, dessa. É porque essa foto, deixa eu ver se a próxima dá para mostrar direito aqui. Ó, aqui, ó, essa parte metálica aqui é chamada de manilha sapatilha. Deixa eu ver uma foto aqui.
Só um minutinho aqui, pessoal. Ó, isso aqui, ó, manilha sapatilha. Fica bem nessa ponta aqui, ó. Aí você chega com um cabo aqui próximo da manilha sapatilha, ó. Você vem tracionando, puxando pela ponta aqui, ó, puxando, né, você deixa o esticador americano, né, ele tá puxando aqui, aí fica uma ponta aqui para ela encostar aqui, ó, na manilha sapatilha aqui, ó. Daí você vai conectar o pré-formado, né, o pré-formado entre o cabo, dando uma volta aqui na manilha sapatilha, ó, que fica bem na ponta aqui desse isolador de disco aqui, ó. Tá vendo? Ó, ele trouxe a ponta do cabo, ó, para próxima aqui da manilha sapatilha. Tá vendo? Ó, esse é o pré-formado, ó. Ele tem dois fios. Esse é o padrão aqui, ó. Não é igual aquele da transmissão que eu mostrei para vocês, né? Que o eletricista LVT, né, daria a volta no cabo ali. Então, ó, ele traciona aqui o cabo, sobra uma ponta aqui, ó, e ele tá em formato de U. É o laço pré-formado tipo U. E tá mais ou menos assim, ó, tentando reproduzir. Aí aqui, ó, que fica, aí você conecta aqui, ó, na manilha sapatilha que fica aqui, ó, no meio, e essa outra parte você enrola aqui no cabo. Ó, essa parte aqui, ó, você tem o pino, essa parte aqui que é o pino, e aqui é a cupilha que trava o pino aqui, ó. Aí o U do pré-formado vai estar aqui, ó. Você passa ele por dentro aqui em volta, ó. Aí tá vendo? Aí tracionou o cabo aqui, trouxe o cabo aqui próximo, aí daí depois ele vem e vai enrolando aqui, ó. Tá, tá. O professor deixa rente a essa manilha sapatilha, geralmente ele traz aqui, ó, o cabo, a parte dele vem até aqui mais ou menos, ó. Sei lá, tipo uns 5 a 10 centímetros aqui, ó, passando aqui da manilha. Aí você estica ele bem aqui, né, utilizando o dinamômetro aqui, regulado aqui, ó. Aí traz aqui próximo e faz o enrolamento aqui do cabo aqui, ó. E essa manilha sapatilha aqui, ó, curiosidade, é igual a sapatilha. Quando você vai ancorar alguns cabos aí, ó, você tem que utilizar. Ela tem esse nome aqui, não é à toa, não. Ela tem um perfil, é, é um semicírculo aqui, ó. Que na hora que você traciona o cabo, né, os 7 fios com alma de aço, né, ou 7 de alumínio aqui, ó, na hora que você traciona, ele distribui a força dentro da sapatilha ou da manilha sapatilha, né, de forma igual. Se você fosse simplesmente passar o cabo, né, é, aqui, ó, por exemplo, ou nessa porca olhal, ou nesse olhal para parafuso aqui, ó, você simplesmente viesse com um cabo aqui, ó, passasse ele aqui por dentro, jogasse um pré-formado tipo U aqui, ó, enrolasse ele aqui, ó, aí o que que ia acontecer? Ele ia partir o cabo, ele ia tracionando, ele ia amassando esse cabo aqui, ó, até arrebentar. Aí a manilha sapatilha, ela é um calço. Por exemplo, a sapatilha aqui, ó, é quando você vai fazer o tracionamento ou nesse olhar para parafuso ou nessa porca olhar aqui, né? Aí você vem aqui, coloca a sapatilha para vestir, né? Literalmente vestir, né? Calçar o cabo aqui, ó.
E aí a manilha sapatilha, ou aí você vem com o pré-formado por cima. Passa a sapatilha aqui dentro, passa o cabo vindo para cá e você vem com o pré-formado aqui e vai, né, reenrolando ele aqui, ó, em volta do cabo aqui. Se você simplesmente vir com esse pré-formado e enrolar aqui no cabo, literalmente ele vai arrebentar ou o cabo ou então o pré-formado. Na parte, quando você estiver lá na parte prática, o professor vai mostrar para vocês. Aí, ó, depois, ó, ancorou o cabo, sobrou uma pontinha aqui, ó, tá vendo que na manilha sapatilha aqui, ó, você tem o pré-formado, sobrou uma ponta de cabo aqui, ó, e aí pré-formado literalmente ele tá segurando aqui. Aí depois ele vai fazer o processo reverso, vai distracionar o cabo, ó, liberando o peso dele aqui, ó. Tá vendo, ó? O pré-formado aqui, ó, tipo U, ele já foi colocado aqui no cabo. Essa parte que sobrou aqui, ó. O ideal é que ela não seja muito grande, não, né? Porque esse isolador aqui de disco, essa parte metálica, isso aqui ele parece um sino, né? Se você colocar um multímetro aqui e fazer o teste de continuidade, né? Eles não têm contato elétrico, não. Ou seja, ele isola essa armadura aqui, ó, de cerâmica ou de vidro temperado, ela não tem contato elétrico com essa parte metálica de cima, que vai ser acoplado em outra manilha sapatilha e assim por diante, né? Até você fazer uma cadeia de isoladores aqui, ó. Pessoal, então é isso. Por hoje é isso. Próxima aula a gente continua aqui com análise. Eu vou mostrar mais redes aqui para vocês. Na próxima aula eu vou mostrar o padrão de todas as redes de distribuição, né? Ah, não, tem que mostrar da de transmissão. Vou mostrar das principais de transmissão, aí depois, tendo tempo, ou então na outra aula, eu vou mostrar os padrões da rede de distribuição, das redes nuas, né? É, identifica onde que a gente consegue os materiais, né? A lista de material. Beleza, boa noite então. Boa noite, Matheus, fica com Deus. Gabriel Boa noite, também, Cleuton. Até a próxima aula.